Guten Morgen. Gente, hoje eu tô tentando uma coisa diferente. Hoje eu tô tentando fazer a nossa live com um fone. Eu tô num lugar aqui que pode ficar meio barulhento, eu acho que vai melhorar. Só que antes de eu começar a falar alguma coisa, chamar nossa convidada especial, quero perguntar pra vocês se estão me ouvindo bem, se o microfone tá legal. Então, a primeira coisa é essa. Escrevam aí nos comentários se vocês estão me ouvindo bem. Se o seu microfone tá legal. Se sim, a gente já começa. Já vou chamar a Cris aqui. A Agnes falou que tá ótimo, a Cris também. Maravilha, gente. Esse é mais um Aulas Gratuitas com a Lud. Todos os sábados a gente se encontra, 10 horas, horário de Brasília, 15 horas, horário da Alemanha, pra gente falar sobre diversos temas relacionados aí ao universo dos países de língua alemã. A gente fala de língua, de vida, de tudo e muito mais. E agora, nesse mês de outubro, a gente vai estar falando com convidados muito especiais, convidados incríveis. E hoje eu vou ter o prazerzaço de conversar com a Cris, alguém com quem eu queria conversar há muito tempo. Então vou chamar ela aqui e depois eu falo mais sobre tudo isso aí, tá? Alô! Oi, Nossa, que chique falar com você, Cris! você Seja está me muito ouvindo bem bem-vinda. também? Eu tô, mas eu tô de fone. Deixa o pessoal falar se estão ouvindo bem, mas eu tô ouvindo ótimo. Porque eu tô com esse fone novo também, não usei. Ai, ai, vamos Vou ver o te que o ouvir. pessoal fala aí. Gente, vocês estão ouvindo a gente bem? Estão ouvindo eu? Estão nos ouvindo muito bem? Eu tô ouvindo a Cris perfeita. A voz dela tá ótima. A Agnes falou Sehr gut. sehr gut. Super. Wunderbar. Gente, tô até tímida aqui que eu tô conversando com a celebridade. Ah, É, a Cris, eu acompanho o seu trabalho, Cris, muito antes de eu entrar aí no mundo do Instagram, começar a dar aula online. Seu canal é um canal que sempre acompanhei, então para mim é muito, um prazer gigante ter você aqui com a gente. Queria te agradecer por ter aceitado o convite. Muito eu que obrigada e agradeço seja pelo convite. bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. Espero poder agregar sempre ao conteúdo, ao Gente, seu público. com certeza. Tenho certeza que a gente tem muita coisa para conversar. Vou fazer uma breve introdução aqui do que a gente está fazendo aqui, que eu já fiz, mas é sempre importante. E depois eu queria que você se apresentasse. Mas primeiro eu vou fazer uma breve introdução. Gente, o que está acontecendo aqui hoje, nesse dia maravilhoso, nesse sábado incrível? Eu e Cris estamos conversando por quê, né? Todo sábado eu faço um evento chamado Aulas Gratuitas com a Lud. Todo sábado, 10 horas da manhã, tenho um orgulho disso, porque desde o primeiro sábado do ano 2022 eu tô aqui com vocês, não perdi um, ou seja, estou aí, tá, firme e forte no propósito. Muito bem. E é, cada mês a gente tem um tema diferente, tá? Então não é sempre entrevistas ou sempre alemão, não. Cada mês é um tema diferente. Então, falamos sobre gramática do alemão, sobre questões bem de vocabulário de alemão, de questões de estudo, de método de estudo, e falamos também sobre questões relacionadas à vida na Alemanha, nos outros países de língua alemã, e algumas vezes também chamamos alguns convidados. Em outubro, o nosso tema é realmente vida real na Alemanha, né? Como é que é viver realmente na Alemanha? Porque eu acho que é uma das questões mais importantes e um dos conteúdos que eu mais queria quando estava indo para a Alemanha pela primeira vez, entender realmente como tudo funciona, quais são as questões que perpassam realmente a vida nesse país. E por isso, convidamos aí todo sábado alguém né, importante, interessante, que tem conhecimento de causa, para vir falar com a gente. Até agora nós já encontramos 3 convidados e a Cris é a nossa quarta convidada maravilhosa, que vai falar hoje sobre um pouco de perrengue, sobre questões difíceis aí, mas não só isso, também sobre questões simplesmente de morar na Alemanha. E é isso. Se você quiser se cadastrar para os nossos eventos, aqui no meu perfil, depois você vai lá, tá? Meninos e meninas, podem se cadastrar, tem um link lá no meu perfil, você clica naquele link e vai ter esse evento Aulas Gratuitas com a Lud. Por que é legal se cadastrar? Primeiro,
porque tem um grupo do WhatsApp lá, aí você entra no grupo do WhatsApp, não tem aquela chatice de bom dia, boa tarde, boa noite, sou só eu e a equipe que mandamos coisas para vocês, para informar lembrete da live, informar os temas do mês, mandar material, porque quando eu estou dando aula de alemão para vocês, geralmente, sempre, eu preparo um PDF completo, depois vocês podem receber esse PDF, material extra que eu fico de enviar, tudo enviado pelo WhatsApp, tá? Então, vale a pena, sim, vocês entrarem, se cadastrar para receber os e-mails, para saber dos temas e também para receber esse material extra. Esse é o Aulas Gratuitas com a Lud. Hoje a gente está com a Cris. Muito feliz, Cris. Queria que você se apresentasse um pouco aí, falasse um pouquinho da sua história, o que você está fazendo na Alemanha, porque qual que é a questão Eu aí? nem sei mais o que eu estou fazendo aqui. Já tem Brincadeira. tanto tempo que eu esqueci o que eu vim fazer aqui. A gente me pergunta por que eu ainda estou aqui, mas beleza. Oi, gente, eu sou a Cris. Eu estou muito feliz por estar aqui com vocês hoje. Obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz quando eu vi as outras convidadas. Falei, nossa, eu estou nesse time. Muito obrigada pelo convite. Eu moro na Alemanha há 12 anos e meio, quase 13 aí, no final do ano completo 13 anos que eu moro aqui. Eu fui a primeira pessoa a criar um canal no YouTube para falar da Alemanha, isso lá em 2013, né? Então, legal que você falou que você já seguia antes. Hoje o meu canal tá bem paradinho, mas por uns tempos aí eu fui lá pioneira. Então, o pessoal de mais aí, longa data, me conhece por causa disso. E é isso, não sei mais o que falar. Conta um pouco só como é que você foi parar na Alemanha e por que que você Eu ficou. Eu vim, acho que isso é eu vim, interessante. eu vim para a Alemanha porque eu estava namorando, né, com uma mulher. Gosto de deixar isso, contar isso logo no de cara, porque faz toda a diferença, fez toda, né, a minha vida. E a gente estava namorando há 3 anos à distância, e aí a gente chegou num ponto de ou casa ou separa, né? Porque para vir eu precisaria do visto, porque a Alemanha não é um país mais fácil, assim, de você vir. Hoje tem É bem mais muito fácil. mais oportunidades, mas há 13 anos não tinha, né? Muitas coisas mudaram de 13 anos para cá, assim, então para vir para cá, eu precisava mesmo do visto e a oportunidade maior assim, era casar. Então a gente casou, a gente ficou 11 anos juntas, aí depois a gente se separou. Hoje eu estou num outro relacionamento e vivendo outras aventuras, porque hoje a minha namorada não fala português, é uma alemã bem típica assim daquilo que a gente tem, né, de o que são os alemães, e a minha ex-esposa não era, ela falava português, ela, né, bem abrasileirada, né, a minha ex e a minha atual é bem alemanizada, então mesmo depois de 13 anos morando na Alemanha, eu me vejo hoje vivendo choques culturais dentro do relacionamento que eu não vivi antes. Uhum. Eu acompanhava bastante, né, o relacionamento anterior, gente, que é com a Sete, né? Mas é porque elas estavam mais aí nas redes sociais, então hoje a namorada atual não aparece tanto, né? Então eu acompanhava mais o relacionamento anterior, e realmente ela é bem brasileirada mesmo. E isso faz toda a diferença, com certeza, isso faz toda a diferença. Eu também tive essa É, mesma sensação em relacionamentos em que as pessoas eram mais abertas à minha cultura, no sentido de já terem viajado bastante e tal, em relacionamentos que a de pessoa só era bem conhecer típica. mesmo, né? Exatamente. Eu E fui a aí, primeira brasileira que a minha namorada conheceu, então só daí você já sabe, tipo, você não sabe nada, nem sobre o Brasil, mas de como a gente funciona, porque a gente funciona diferente do alemão, né? No geral. A gente com pensa certeza. diferente. A gente quer chegar aqui. O brasileiro vai vir por aqui e o alemão vai vir por aqui. Vai dar Exato. no mesmo fim, mas vai fazer dois caminhos diferentes. Já que a gente já começou a falar disso, vamos incluir aí, já vamos, porque eu quero fazer uma pergunta em relação a isso. Como é que você vê a diferença, assim, da sua vida, pensando, né, já que você namora uma mulher, não sei como é que era isso no Brasil, mas você teve uma relação à distância também com a ex, então, com certeza no Brasil também você já fazia parte aí da comunidade LGBTQIA+. Acertei, né? É longa. Eu também, né, faço parte da comunidade. E também namoro uma mulher e tenho as minhas experiências em relação a isso, né? Da diferença de ser lésbica no Brasil e ser lésbica na Europa. A minha opinião é que é bem melhor ser lésbica na Europa, mas eu não sei a sua.
Então, eu queria te perguntar aí como é que você viu como é que você vive essa experiência, qual que é a diferença, como é que isso impacta a sua vida na Alemanha, toda essa questão de comparação e também como é essa vivência na Alemanha, porque eu recebo muita pergunta em relação a isso, das seguidoras, dos seguidores, que eu sempre falo abertamente sobre isso, né? Não é o meu assunto tal, mas eu sempre falo abertamente sobre isso quando surge. Então eu recebo muitas perguntas nesse sentido, e já que você abriu aí o caminho, eu queria te perguntar um pouquinho sobre isso. Já vai ser logo a primeira pergunta. Eu concordo com você, a vida aqui é muito mais fácil. Fácil, né? Vida não é fácil em lugar nenhum, mas é fácil. Que é vida, né? Então, já por isso, já. Mas no quesito homossexualidade, aqui a gente é muito mais livre, é uma liberdade incomparável até o momento presente, assim, no Brasil, né? Acredito que também por eu ser brasileira e ter uma família religiosa e ter uma família católica e todo o meu ao redor ali ser muito, a minha vida foi muito complicada no Brasil, depois que eu tive a minha primeira namorada, que foi a minha ex-esposa, né? A gente ficou 3 anos, eu estava no Brasil. No Brasil, até hoje, né, assim, eu vejo pelas minhas amigas, eu tenho duas primas que são lésbicas, né, assim, é complicado, assim, o quesito trabalho, por exemplo, né? No meu trabalho todo mundo sabe, desde do primeiro dia, assim, porque é uma das perguntas que as pessoas fazem, né? Por que que você veio para a Alemanha? Como que você veio? E eu vim para me casar. E aí eu vim para me casar com ela, não com ele, né? E isso faz uma diferença. Mas eu nunca sofri preconceito, assim, por conta disso. Então, a vida, eu diria que é infinitamente mais livre aqui, né? E uma das curiosidades, assim, há um ano atrás eu vim me mudar para morar com a minha namorada, né? A gente estava procurando apartamento. E foi a primeira vez na minha vida que eu senti uma vantagem em estar num relacionamento lésbico. Por quê? Por quê? Porque eu não sei, acho que quem pesquisa sobre a Alemanha vai mudar para cá, arrumar apartamento na Alemanha é muito difícil, né? Não sei se vocês já ouviram falar esse mito, não é bem assim, né? Claro que eu sou muito a favor das energias positivas e pensar positivo e ir atrás, mas assim, existe uma certa dificuldade no geral, até para os alemães também, em arrumar apartamento, porque é muita competição, é pouco apartamento para muita gente. Então, eles basicamente convidam, né? Fora da época de Covid, tem o dia da visitação, aí tem 30 pessoas ali para ver o apartamento, e aí é basicamente assim, eles que vão escolher quem que vai ficar no apartamento, né? E na É isso nossa daí, época de gente. procura, Só pontuar, isso daí já era até uma pergunta que eu já vou comentar isso aqui. É totalmente diferente, que no Brasil você vai visitar um apartamento e você acha que você vai escolher. Se você gostar, você manda seus documentos e tal. Tem aquela sensação de que o apartamento tem que te agradar. Na Alemanha é o contrário. Você tem que agradar o apartamento, no sentido que você sabe que tem concorrência, tem um monte de gente lá olhando. Você tem que se destacar como pessoa para o dono, porque aí ele vai lembrar que você exatamente, existe, então você tem que ter a conversa exatamente. certa, tem que dar um clique, tem que dar um match, entendeu? E aí você tem que ter a conversa certa e tal. E aí você vai convencer o dono que você é uma pessoa boa, que você é uma pessoa legal, que vai cuidar do apartamento dele. E aí ele vai lembrar de você entre aquelas 30 pessoas e falar, não, eu quero alugar para Cris. Então, tem essa questão aí do apartamento que é muito importante você saber. Inclusive, muitas pessoas me perguntam, Lud, tem que falar alemão, né? Que aí já é minha área, para ir para a Alemanha. Eu falo, gente, algumas vezes não. Se você for trabalhar em inglês também, tem alguns empregos que isso acontece. Só que, se você fala alemão, por exemplo, até essas coisas facilitam, porque o dono do apartamento vai ser muito mais simpático com você. Muitas vezes o dono do apartamento nem fala inglês, por exemplo, já vi vários casos. Uhum. Então você tem muito mais chance até mesmo de conseguir um apartamento se você conseguir se comunicar em alemão, né? Porque tem essa questão. Então, eu só queria pontuar isso, que isso é muito importante. Era uma questão, já Isso é cortamos muito a questão. importante mesmo, porque é uma das maiores dificuldades e tem umas regrinhas ali para você seguir, né? Você, na hora que vai mandar o e-mail, o primeiro e-mail de contato pedindo para ver o apartamento, já tem certas coisas que precisa dizer, existe todo um jeito, né? Mas a gente até pode entrar nesses detalhes se você quiser depois, né? Vamos, depois que você Mas acabar de o contar que eu seu caso, a gente entra nisso.
Eu senti vantagem, por quê? Porque é mais difícil mais difícil. Um casal de lésbicas não vai ter um filho do nada, entendeu? Uhum. E a gente conseguiu 4 apartamentos. Na época, a gente teve a possibilidade de escolher onde que a gente queria. Aí, o primeiro apartamento, ele queria que a gente se mudasse em 2 semanas. Ah, não, 2 semanas não, a gente vai conseguir outro. Aí, conseguimos outro no mesmo prédio. Ah, tinha não sei o que, não sei o que. Ah, não, não, vamos tentar outro. Enfim, a gente conseguiu um apartamento. E eu achei que estar no relacionamento e não só estar, né? Todos eles sabiam que a gente era um casal. Então, logo no primeiro e-mail eu já dizia, eu e minha namorada estamos nos mudando Uhum. juntas, vai ser nosso primeiro apartamento, não sei o que lá. E eu percebi isso porque eles estão procurando pessoas que provavelmente vão ficar mais tempo naquele apartamento, entendeu? Então, é todo um conjunto de coisas que eles olham, né? Quem que vai ficar mais tempo no apartamento, quem que vai poder pagar o apartamento, né? E o fato da gente não ter filhos e para ter filhos, né? Tipo, não é que tipo mês que vem eu gravido, não é assim que a coisa rola, infelizmente, né? Então, eu Infelizmente. acho que sobre, infelizmente, mas eu acho que sobre uma grande vantagem para a gente, pela primeira vez eu senti vantagem. Pode ser uma vantagem não muito boa por motivos errados, mas foi a primeira vez que eu falei, caralho. Porque tem essa onda, né? Tipo, você tem filhos, alguns apartamentos não querem crianças, porque crianças destroem o apartamento. Você tem cachorro, alguns apartamentos não querem cachorro, porque o cachorro destrói o apartamento. Você tem, sei lá, qualquer coisa. Você é fumante? Não, não É, pode fumante, porque você vai colocar cheio de é, cigarro no é apartamento. muito cheio de coisinhas e coisados, né? E, enfim. E assim, o quesito do cachorro até foi interessante, porque a gente não tinha cachorro na época, mas a gente disse para todo mundo que a nossa intenção era ter um cachorro. Uhum. E aí tinha que pedir a permissão, né, de futuramente teremos um cachorro. E mesmo assim a gente conseguiu 4 apartamentos e Que teve isso. o luxo de escolher qual que a gente queria. Foi incrível. Incrível. Então conta pra gente aí, além dessa questão do fator ser um casal lésbico, o que que foi o processo aí? Porque mesmo se vocês tendo isso, digamos, se vocês tivessem feito coisas erradas, não teriam conseguido. Então, qual foi a Não. manha aí? O que que você indica para as pessoas que vão procurar apartamento na Alemanha? Primeiramente, quando você for escrever para o apartamento, para a pessoa do apartamento, né, pedindo para ir visitar, porque é isso, você precisa receber, primeiramente, você precisa perguntar, mandar um e-mail de contato para eles te convidarem para ver o apartamento. Então, é muito importante, tem um documento chamado Chufa, você precisa ter esse documento para conseguir o apartamento, então precisa já ir lá no site, na internet, tá na internet mesmo, Chufa, e eles mandam na tua casa. Que é Mas o chufa? primeiro e-mail, chufa é tipo, não sei em português. Eu nunca fui adulta no Brasil, tá, gente? Vou deixar isso aqui bem claro. Chufa é um documento, eu acho que como é que ele é? Ele vê se você tem dívidas, ele vê se você é um bom pagante. Ah, ver se você tem nome no Serasa, entendeu? É isso. Ver se tem nome, Um ver se negócio você desse. tá com o Aí nome tem, limpo. aí tem Exato. os scores. Aí você tem que estar positivo e tem os scores de pagante, bom pagante. Então, se você não tiver o chufa, assim, você precisa ter o chufa positivo, Uhum. gente. Famosa, E aí, famosa coisa de SPC Serasa. Isso aí, chama. isso, certidão negativa, estão falando ali. Chufa é um tipo nada contra os nomes sujos. É isso, é isso. Mas no primeiro e-mail você já precisa dizer quem você é, quantas pessoas vão morar no apartamento, quanto você ganha, tá? É muito importante você já colocar isso já no primeiro e-mail. E se o seu contrato, ele como é que é o nome? Permanente, não. Befristet, unbefristet. Como é que é o nome disso? Se ele tem data de Sabe? validade ou não, né? Como é que chama? Se o seu Se é um contrato de contrato, trabalho, se o seu contrato de trabalho é temporário ou permanente, ou isso, seja, se isso. você está contratado por um ano para a empresa que você trabalha, ou se o seu contrato é tipo assim, está contratado. Igual no Brasil, quando assina a sua carteira, na Alemanha você tem dois tipos de contrato de trabalho.
aquele temporário, que é um contrato de 1 ano, 2 anos, e um que é como se fosse assinado na carteira. Ninguém tá falando que vai te demitir daqui 1 ano, 2 anos. Não é temporário, Isso, né? isso essa é uma coisa. Principalmente se o seu trabalho não for temporário, é muito importante você já colocar, porque isso é um ponto positivo para você. Então já Uhum, coloca isso direto. Então, número de telefone, o chufa e o seu salário e quantas pessoas vão morar no apartamento. Essas são as informações que você já precisa mandar assim, de cara no primeiro e-mail. Falar, olha, gostei do apartamento, gostaria de visitar, eu sou fulano de tal, eu trabalho em tal lugar, ganho tanto, meu contrato é tal, e tantas pessoas vão morar no apartamento. Meu número de uhum. telefone, coloca. E aí eles vão te convidar ou não para ir fazer a visita, né? Aí você vai fazer a visita. E aí, se você gostar da. Ah, eu também colocava uma linha no final, assim, qualquer outro documento ou informação que você precise, é só entrar em contato que eu posso já mandar por e-mail, né? Uhum. Qualquer outro documento, porque eles vão pedir normalmente o seu salário dos últimos 3 meses, Ih, O gente, tá muito ruim contra-cheque. hoje. Contra-cheque. Contra-cheque, estou com os nomes todos em alemão. Ele vai pedir seu adresso. E aí, sua folheria de pagamento ali dos últimos 3 meses. Eles vão pedir o chufa, o documento dos últimos 3 meses. Alguns vão pedir alguns outros documentos, ou não, depende, mas esses dois é básico. E tem um outro documento que eles vão pedir, mas é um papel que você pode olhar na internet e só marcar com a cruzeira. Eles vão te dar, basicamente, esses documentos Uhum. da sua parte. São esses. Aí você vai lá visitar. Gostou do apartamento? Deixa isso bem claro na visita. Nossa, amei o apartamento. Já fala logo lá quando você tiver. Nossa, já faz uma impressão, tá? Ai, já deixa uma impressão. Nada de fazer E aí, joguinhos. Gostei muito. não se faça de difícil. Já deixa ali uma boa impressão de que você gostou e que ele vai receber um e-mail seu depois. Aí, quando você chegar em casa, Uhum. você vai mandar um e-mail ali com esses documentos e dizendo o porquê que aquele apartamento é perfeito para você e por que você é perfeita para aquele apartamento. E é Nossa. aí que eles vão te escolher ou não. E aí você espera o resultado. Ou seja, você tem que fazer uma redação, gente. Isso daí não é um parágrafo por que aquele apartamento é perfeito para você, um parágrafo por que você é perfeito para o apartamento. Ou seja, basicamente vocês escrevem muito bem, foi por isso que vocês conseguiram 4 apartamentos. Olha, foi muito tentativa e erro. Nas primeiras 2 semanas eu recebi 0 mensagens de convite. Aí eu falei, não, tem alguma coisa errada aqui. Porque salário bom a gente tem. Não, Aham, salário bom a gente tem. Não é por isso, né? Então, assim, porque tem também isso, né? A relação salário-valor do aluguel, né? Eles aham. vão olhar. Mas sim, a gente estava aplicando, salário bom a gente tem, por que que não estão convidando a gente para o apartamento? E aí fui eu que fiz, não foi minha namorada, tá? Eu tenho muito orgulho disso. Porque ela que é alemã, eu que sou estrangeira, e eu escrevi o bagulho lá em alemão, ficou bonzão. E acho que o brasileiro também coloca um pouco mais de emoção na coisa, né? Eu acho que isso também é um ponto positivo. Com Que o certeza. alemão é muito sac, 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 sac. Eu Exato. coloco um pouco mais de nosso apartamento aqui podemos imaginar muito bem a criação da nossa nova família dentro desse apartamento. Ah, não, mas isso é verdade. Tem esse trem, gente. Ah, não, alemão é muito direto. Realmente, alemão é muito direto e tal. Mas se a gente, brasileiro, for mais direto, a gente tem que aprender a ser um pouco mais direto. Se a gente for muito brasileiro também demais, dá errado. Mas se você for mais direto, mais a lá alemã, só que colocar aquele temperinho, aquele tico-tico brasileiro, dá super certo para todas as Dá coisas. super certo, tá tudo. Super certo, gente. Quando eu fui para Stuttgart estudar, não foi uma situação como essa, porque eu era doutorando, então eu não queria o meu apartamento só para mim. Eu queria dividir apartamento, até porque eu ia ficar lá só 1 ano, eu acho, na época. Então eu fui em várias entrevistas para dividir apartamento também. São todas entrevistas, né, gente? E Stuttgart é um dos lugares mais difíceis da Alemanha para conseguir apartamento, ali junto com Munique, Berlim, tá ali naqueles lugares caro, difícil, coeda, né?
Aí, gente, eu consegui acho que uns 5 apartamentos também. Só chegava na casa que já começava a flertar com todo mundo. Não é flertar de romântico, não. Deixar claro Mas que você gostou do apartamento, que você é maneira, que você tem que eu sou good vibes com a legal, pessoa. exato. Aí fazia um comentáriozinho ali e tal. Aí fazia uma piadinha ali, dependendo se a pessoa via que a pessoa tava aberta uma piada, não sei o quê. Eu saía do apartamento, o pessoal já me ligava. Tá aprovado. Consegui uns 5 apartamentos assim também. Eu falei, gente, Tá Stuttgart é meu vendo, lugar de sorte. gente? Mas não era, foi na base do flerte. Só que, no flerte, assim, né? No jogo de cintura brasileiro. Mas, como eu falei, no meu caso era um pouquinho diferente, porque era quarto, né? Mas mesmo para alugar o quarto, parabéns para você que conseguiu vários, porque eu tenho um amigo aqui que ele demorou muito para conseguir um quarto. E não é assim, é também difícil, porque você vai morar com alguém, né? Eles vão colocar uma pessoa dentro É, de casa. Então você uhum, também precisa passar uma boa impressão. Agora, os é. detalhes, eu não sei que documento você precisa mandar, deve ser um pouco diferente, mas assim, você precisa passar uma boa impressão e ver É, se no realmente vai quarto, ser muito assim, geralmente você não precisa mandar muita coisa igual, né? Tipo assim, ninguém vai te pedir um chufo. Pelo menos a mim, ninguém nunca pediu um chufo, por exemplo. Pedia, sabia que eu era doutoranda, né? Que eu tinha bolsa de doutorado, aí documento disso, documento de comprovação de que eu era doutoranda e tal. O documento, o comprovante de quanto eu ganhava sendo doutoranda e funcionava. Tipo, foi bem mais fácil do que alugar um apartamento. Até porque quando você aluga um apartamento é por anos, né? Depois, se você parar de pagar, o cara vai ter um problemão. Agora, um quarto não, né? Mais fácil de lidar com a situação. Enfim, bom, fora questões de apartamento, vou fazer uma segunda pergunta. Como é para você ser uma mulher brasileira na Alemanha, né? Qual que é a sua experiência pessoal em relação a isso? Que é uma das coisas que eu também recebo demais, pergunta. Sei que cada experiência é uma experiência pessoal, uma experiência individual, mas acho que é bacana falar disso, assim, como você se sente objetificada, se sente bem recebida, se sente... Qual que é, assim, sua sensação sendo uma mulher brasileira na Alemanha, que a gente é brasileira, a gente fala alemão com sotaque, a gente tem essa carinha de brasileiras, então não é que a gente passa, né? Tô morando na Alemanha há 13 anos, 15 anos, o pessoal acha que eu sou alemã, não é assim, né? Então, como é que você como é que você se sente aí nessa posição? Cara, eu nunca. Eu acho que eu fui muito bem recebida quando eu cheguei aqui na Alemanha. Isso até é uma conversa que eu estava tendo com uma amiga minha, acho que um mês atrás, mais ou menos. E aí, mais uma vez, eu cheguei à conclusão que existem vantagens em ser lésbica na Alemanha. Porque as pessoas. Eu cheguei na Alemanha, a minha esposa estava ainda na faculdade. Então, nosso grupo de amigos ali era o grupo da faculdade, um grupo muito diverso, de jovens, de mente aberta, né? Então, nunca chegaram para minha ex e perguntaram quanto que ela pagou por mim, sabe? E coisa que já aconteceu com amigas minhas muito próximas, elas estarem com o marido e um amigo do marido jogar uma piadinha, ah, quanto você pagou por ela, Que sabe? isso? E, amigas, minhas melhores amigas, assim, já passaram por situações desse tipo, sabe? E eu nunca passei. E eu acredito que justamente porque o nosso círculo de amizade era ali universitários e pessoas muito mente abertas, então eu fui muito bem recebida na Alemanha. Lógico, a gente passa por situações aqui, situações ali, mas nunca jogaram uma piadinha para mim perguntando o meu preço, eu nunca passei por isso. Então, assim, eu acho que, mais uma vez, o fato do meu círculo de amizade ser bem diversificado e, na época que a gente chegou, ser mais universitário. Depois eu fiz teatro na universidade por 10 anos, né? Então, o meu grupo de amigos ali, aquelas pessoas mesmo que eu vivo e convivo, eram pessoas muito mente abertas, assim. Então, acho que eu conhecia a melhor parte dos alemães, assim, porque eu nunca passei por nenhuma situação sei lá, de acharem que eu fui comprada, ou que eu sou faxineira, ou que eu sou prostituta, ou que eu faço as minhas amigas héteros, às vezes num círculo muito conservador, eu nunca passei por isso. Então, e no trabalho, eu nunca tive problemas assim diretamente no trabalho. 2 semanas atrás, ou 3 anos na semana, 2 semanas atrás aconteceu uma coisa. Pela primeira vez assim, na empresa que eu trabalho, quem me segue
viu, a gente foi para Maiorca agora em setembro, a gente já foi para Romênia, a empresa é muito legal ali. Quando a gente trabalhava no presencial, toda sexta-feira tinha happy hour na empresa, litros e litros de cerveja, a partir das 5 já podia beber, todo mundo bebia, e ficava ali. É muito legal a empresa que eu trabalho, eu dei muita sorte, assim, eu trabalho lá há 4 anos. E nunca teve nada de E o que competição, que você de faz sabe, lá? Só eu pra gente. trabalho, é uma empresa de software, uma empresa de marketing digital, e eu trabalho na área de marketing. Uhum. Eu comecei em outra área, depois passei para essa, e eu estou ali hoje. A gente trabalha ah, com SEO, que é a otimização orgânica, e agora para países europeus a gente também está fazendo Google Ads dentro do sistema. É um negócio legal, mas não sei se cabe aqui. Mas o que eu queria dizer é que há 3 semanas mudamos de projeto e agora eu comecei a trabalhar com outras duas equipes, outros departamentos que eu não trabalhava diretamente. E elas são mais masculinas, né? Então, de mulheres tem eu e a minha colega que já é do meu departamento, e Uhum. tem mais duas que trabalham meio período. E os outros são todos homens, né? Começou esse projeto novo e eles fizeram uma competição. E aí quem fizesse mais coisa ali ganhava, né? E aí quando começou esse projeto, eles estavam falando ali de uma forma que eles estavam colocando eu e a minha colega para baixo. Eu Uhum. senti um ar de superioridade ali pela primeira vez, a gente nunca teve problema com isso. E aí eu falei, cara, esse povo tá achando que só porque. Eu não sei o que que eles acharam, foi por isso, né? Eu entendi que estava assim, estão achando que a gente não vai conseguir fazer o projeto. E estão achando o quê? Estão achando o quê da gente? Né? Tipo, beleza. Falei, vou ganhar essa merda. Agora me Fui lá, provocaram. fui lá e ganhei. Ganhei. E aí ficou todo mundo. Pá. Aí um colega meu, em vez de, tipo, no meio da reunião, o chefe lá falou, Uhum. Cristiana, vencedora, parabéns, não sei o que lá. Aí um colega meu, em vez de tipo, me dar um parabéns, ele veio, não, mas eu não ganhei porque os meus leads, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Tipo assim, tentando me colocar pra baixo. E aí Uhum. eu fico naquela. Ele tá falando isso porque eu sou mulher. Ele tá falando isso porque ele tem mais experiência do que eu. Ou ele tá falando isso porque, sei lá, ele se sentiu pra baixo. Eu não sei, Uhum. sabe? Mas pela primeira vez assim, as duas mulheres que eles não davam Botaram fé? nada, e não é questão de ser estrangeira, tá bom? Uhum. Porque a outra menina é colombiana, o chefe da equipe é indiano, esse menino que fez esse comentário é americano, a gente tem um alemão, uma alemã, um meio alemão e meio americano, e a gente tem duas espanholas na equipe. Então, assim, não é, o quesito ali não é ser estrangeira, né? O cara americano, tipo, tentou me colocar para baixo, assim, mas eu não ganhei porque eu não sei o que, não sei o que lá. E aí eu não sei, porque eu sou mulher, porque, eu não sei, se sentiu intimidado, era para ele ganhar, porque ele já está nesse projeto há mais tempo e eu fui lá e ganhei. E aí eles colocaram a competição para a segunda semana. Vamos fazer de novo. Aí eu fui lá e ganhei de novo. Ai, Sabe? ai. Então, assim, Aí mas vai, não ficou um sei. pouquinho mais difícil para ele justificar, né? Qual que era a questão. Mas isso é muito, muito, muito sério, né? Tipo assim, você teve que ir lá e ganhar, decidir que ia ganhar só para provar que, né? Igual quando você fala que gosta de futebol, então qual foi a seleção da Copa de não sei quanto, né? Essa história de testar a mulher para saber se ela dá conta mesmo ou não, e você tem que se provar para ser respeitada. Isso assim, eu também nunca vivi muito na Alemanha. E é engraçado que os lugares em que eu vivi isso mais na Alemanha foram lugares em que tinha mais estrangeiros. Isso que você está falando é interessante, porque eu acho que o homem alemão em si, geralmente ele já tem um respeito pela mulher, no sentido de as mulheres alemãs são muito fortes, são muito vou lá e faço, são muito independentes. E os homens alemães já estão acostumados com isso, eu acho. Eu sofri muito mais, assim, me provar como profissional, como pesquisadora, às vezes em ambientes em que tinha mais estrangeiros, que tinham
congressos ali de pesquisa em que tinha mais estrangeiros. Ali era mais difícil porque muitas comunidades estrangeiras são muito mais machistas do que a Alemanha em si, né? Então, achei Faz interessante você ter sentido isso falado que você isso. está falando. É, Interessante isso que você está falando. é. Não tinha feito essa conexão, mas faz sentido isso que você está falando. Eu tenho essa impressão também. E realmente isso que você falou, assim, de ter que se provar como mulher e tal, ou como estrangeiro, uma outra coisa que eu percebi é que eu também nunca passei essas situações, né? Inclusive na Itália, o último lugar que eu estive aí na Europa, uma vez eu encontrei uma brasileira, aí a gente conversando, ela falou, eu trabalho e tal. Não, aí ela tava falando, e aí, tal, não sei o quê, num bar, assim. Aí eu falei, nem me preocupei em falar o que eu trabalho, o que eu faço, nada disso. Aí eu já vi que a moça, né, na hora falou: Não, então eu trabalho, eu sou vendedora daquela loja ali e tal. E aí depois que eu fui perceber que ela fez muita questão de me contar que ela trabalhava naquela loja ali, porque com certeza ela já passou situações em que as pessoas achavam que ela, por exemplo, estaria se prostituindo ou fazendo alguma coisa, né, nesse sentido. Então, ela já no discurso dela, ela já coloca isso diretamente para falar com pessoas novas, para ela não ter que passar por isso. Eu fiquei pensando, né? Qual que é o meu lugar de privilégio que eu nunca tive? Nunca me preocupei em falar se eu sou doutoranda, se eu sou mestranda, se eu tenho profissão ou não, se eu tenho uma empresa aberta ou não. E eu percebi que, e aí fica uma dica aí para as brasileiras, né, que estão indo para a Alemanha, mesmo aquelas que vão se casar, às vezes não estão indo exatamente para começar uma carreira, porque vai fazer diferença, né? Se você está indo para começar uma carreira, se você tem às vezes mais estudo e tal, vai ficar um pouco mais fácil para você se inserir. Se você está indo se casar, não é um problema de maneira alguma, mas pense em como você vai se colocar nessa sociedade, não alemã, porque eu acho que na Alemanha, dos lugares que eu conheço na Europa, é o menos pior. Vai ter gente muito tradicional, mas é o menos pior. Mas assim, de se colocar e de realmente procurar e sempre se ter uma postura para as pessoas te respeitarem, desde o início nunca se colocar para baixo, não chegar na Alemanha com aquela postura de cachorro vira-lata, como a gente fala, como se Uhum. eles fossem melhores do que nós, porque isso você vai alimentando, né, essa abertura para que pessoas tenham essa visão de você que na grande maioria das vezes é deturpada. E olha, gente, não tô falando, não tem nada contra quem né, trabalhador do sexo aí, quem nada disso, não é isso que eu tô falando. O que eu tô falando é que se você não quer ser identificado dessa forma, tenha não deixe que as pessoas te tratem dessa forma, não permita isso. E se você tem interesse em se colocar no mercado de trabalho, se você tem interesse em fazer uma carreira, desde o início se coloque dessa forma, vá logo fazer seu curso de alemão, né? Comece seu curso de alemão antes, né? De ir para a Alemanha, inclusive, que isso vai te ajudar demais a não passar por essas situações. E tente se recolocar desde o início, não se coloque numa situação de vulnerabilidade, porque vai ser mais fácil para você. É claro que se você tiver numa situação de vulnerabilidade, você pode encontrar ótimas pessoas, mas também numa situação de vulnerabilidade as pessoas podem se aproveitar de você, né? É isso que significa situação de vulnerabilidade, você está mais suscetível a ser aproveitada aí. Então, fica a dica. Eu nunca passei por isso e eu fiquei pensando, por que eu nunca passei por isso? Exatamente porque eu chego, tô falando aquele alemão lá maravilhoso, modéstia à parte, então a pessoa já olha para mim e já fala, ok, essa pessoa já fala alemão, então a pessoa já respeita. Começa a conversar um pouquinho, já vê minha postura, se surgir o assunto, já falo quais são as minhas credenciais, é óbvio, entendeu? A pessoa fala, vai ser metido. Não, gente, é isso aí, você tem que mostrar quem você é e como você quer ser tratado. Então, como a Cris falou aí, é isso, então eu vou ganhar 2 vezes a competição. E você fazendo isso, você vai sofrer bem menos esse tipo de preconceito. Tanto que eu não sofri, assim, eu não sinto que eu sofri em nenhum momento esse tipo de coisa, como muitas brasileiras revelam. Mas, obviamente, também estamos falando, como a Cris falou, de sermos as duas lésbicas, né? Então, o contexto que a gente se insere também é um pouquinho diferente. Tenho amigas que são a minha melhor amiga, por exemplo, que é a mulher forte, tal, poderosa, e passou com o primeiro marido pão que o diabo amassou, tá? Você sentiu desse tamanhozinho aqui, ó. Foi um processo para mudar, para entender quem era ela de novo, exatamente porque ela chegou lá com essa postura
de um pouco retraída quando ela já devia ter chegado chutando a porta, caso fosse necessário, né? Mas são aprendizados aí, Queria falei fazer pra um caramba. adendo com relação a isso, porque aqui na Alemanha, o que eu percebo, se você vem casar com um alemão, né, uma alemã, sei lá, no meu caso, uma alemã, você vai ser inserida num contexto familiar ali, né? Então, assim, uma coisa são os nossos amigos, outra coisa são os amigos dos pais e os parentes e aquele grupo que vai coisando. O alemão, ele tem, sim, essa, sei lá, necessidade ou falta de criatividade, sei lá o que que é, quando você está numa festa, um negócio de família, sei lá, um enterro até, eu passei muita raiva no enterro uma vez. Passei água no tempo. Porque a situação, eu estava no enterro do avô da minha ex-esposa, né? Beleza. E aí tinha ali um monte de idosos, família, né, e tal. E as pessoas vêm conversar com você muito, né, carinhosamente, tal, não sei o quê, mas eles sempre perguntam o que que você faz, o que que você trabalha, o que que você, né? É tipo uma entrevista de emprego, né? E naquele momento da minha vida eu já estava de saco cheio disso, porque todo lugar que você vai, eles querem saber isso. E aí que entra isso que a Lúcia acabou de falar, né? Na época eu não tinha isso em mente, mas assim, cara, tu veio para a Alemanha, tu tá fazendo alemão, tu não tá trabalhando ainda, mas cara, tu mudou de país, tu tá aprendendo uma língua nova, se coloque, sabe? Ah, eu tô estudando alemão, né? Se coloque assim, se respeite, porque assim, eu passei muita raiva já porque eu estava só estudando alemão, eu não trabalhava e eu me sentia muito inferior a eles. Então, a minha dica é, cara, tu não tá só estudando alemão, tu tá estudando alemão e isso é coisa pra caralho, entendeu? E você mudou de país, e você está num relacionamento, né? No meu caso, eu vim, casei, estou em outro país, estou em outra língua, vou ter que refazer minha vida. Então, assim, tu é foda pra caralho, você não está só estudando alemão, né? Você está se preparando para o seu futuro, você está começando do zero. Então, assim, é muita coisa. E na época eu pensava, nossa, eu só estou estudando alemão, não sei mais o que eu vou falar nessas festas, porque é um saco mesmo. Depois eu fiquei uns 2 anos sem ir a festa nenhuma, assim, porque de saco cheio mesmo que eu tava, sério. Esse tipo de festa, assim, que ia ter, né? Exato, Mas e pense que tem você essa não. onda de você sentir que você só tá. E esse é o problema, É. você se sente inferior e você abre essa porta pra galera, né? Aí eu falei pra minha ex, assim, da próxima vez que alguém me perguntar, eu falo que eu tô me prostituindo, eu quero ver a cara da pessoa. Ela falou, pelo amor de Deus, faz isso não. Tu vai complicar Nunca minha falei. vida, né? Tipo assim. Eu nunca falei, não, que queria ver a cara das idosas lá. Perguntei, nem o que você tá fazendo aqui da vida? Ai, tô prostituindo. Brincadeira, gente. Vamos mudar. Ô, gente, Não, eu passei muita raiva, eu passei muita mas raiva. isso que a Cris falou é bem sério, tá? Então, assim, você não. Se você tem que entender, no fundo do seu coração, que estar se preparando para uma mudança de carreira, você acabou de mudar de país, se acostumando até com a pessoa que você casou, que você pode amar, mas você tem que acostumar. Você nunca, às vezes, morou junto, tá morando junto, não sei o quê. É todo um processo. A vida, sua cabeça já tá a mil ali nessas mudanças. Então, você tem que entender que você tá fazendo muita coisa. Então, Não, o na que hora que que você você. faz da vida? No momento, meu amor, eu tô recomeçando minha vida do zero, né? Mudei de país, estou aprendendo uma língua nova que é muito difícil, mas estamos aí, estamos em relacionamento, estou conhecendo pessoas novas. E é um momento importante da vida, é um momento grande da vida. E a gente não devia diminuir esse momento mesmo. E é um momento que pode ser uma delícia, né? Se você não deixar essas influências rolarem aí. Muitas vezes é um momento Meu difícil, primeiro um ano na momento. Alemanha, eu digo, foi o melhor ano da minha vida. Foi meu primeiro ano na Alemanha. Exatamente. Se você não deixar essas influências negativas externas, né, acabarem com a sua festa, você vai se divertir muito, porque pode ser uma delícia. Ainda mais, teve uma aluna minha que falou: Nossa, eu tô na Alemanha, casei, eu não tô trabalhando, eu trabalhava muito no Brasil, então eu tô me sentindo super para baixo. Uma aluna e um aluno, inclusive. Também um aluno que foi acompanhar a esposa, enfermeira, e tava, não tô trabalhando, tô me sentindo para baixo, tô me sentindo inútil. Eu falei, gente, vocês estão vendo isso na perspectiva completamente errada. Olha que delícia. Você trabalha na vida, às vezes. Eu comecei a trabalhar no Brasil com 14 anos, eu, né?
Tem gente que começa com 18, 19, 20, mas você trabalha a vida inteira, rala pra caramba, é de 7 da manhã a 7 da noite, às vezes estuda à noite, faz não sei o quê. Você tem um ano para você aprender alemão, para você ter tempo para você relaxar, se divertir, aproveita. Você está olhando isso na perspectiva completamente errada. Era um ano para você estar tá super feliz e você está colocando toda essa pressão em cima de você. Então, gente, fica aí a dica, é essa E, aí. ó, às vezes não é só um ano, às vezes é mais de um ano. Eu É, fiz aula de alemão por 2 anos, antes de começar a ter o meu primeiro trabalho na Alemanha, né? E uhum, esses dias eu encontrei, fazia muito tempo que eu não encontrava com um recém-chegado na Alemanha, porque todas as minhas amigas já estão aqui há muitos anos. E aí eu conheci uma menina que chegou há 4 meses. E aí ela estava bem, chorou, estava bem mexida, assim. E o noivo dela fala português, então isso já ajuda muito, né? Então não ajuda para aprender alemão, tá? Não ajuda para aprender alemão, mas ajuda com muitas outras coisas, é. tá? E aí ela falou, mas eu não tenho perspectiva na Alemanha, não sei o que lá. Falei, cara, tu tem perspectiva. Aí que me deu um estalo, que eu me vi nessa menina. Eu era essa menina quando eu cheguei na Alemanha. Eu não saía sozinha. Gente, se vocês me vissem há 13 anos, vocês não falam, isso aí não é a Cris. Eu não saía sozinha, eu passei meses sem sair na rua sozinha, porque eu tinha medo de. Não tinha Google Maps, tá? 13 anos não era, né? Não tinha Google Tradutor, não tinha nada disso. Eu tinha um medo de ficar perdida e não conseguir voltar para casa, sabe? E eu me vi muito nessa menina. E aí eu comecei a lembrar da minha jornada. E o meu primeiro trabalho aqui na Alemanha foi no museu. Eu não precisava falar, saber falar alemão. Eles queriam alguém que falasse português para atender os brasileiros. E, e aí eu comecei a me lembrar que esse museu que eu trabalhei, todo mundo que começava a trabalhar ali não tinha um alemão perfeito. E a gente chega na Alemanha e fica assim, não, eu preciso de um alemão perfeito para conseguir meu primeiro emprego, para conseguir. E, cara, e não foi assim comigo. E olha, estou aqui há 12 anos, só agora que isso me instalou na cabeça, né? Todo mundo, eu falei assim, caramba, eu trabalhei 4 anos naquele museu. E todo mundo que começou a trabalhar ali naquele museu, que começava falando alemão tão podre, sabe? E a gente melhorava o alemão ali mesmo, porque a gente também cuidava, também tinha, né, muitos alemães vindo na loja do museu, a gente também tinha, né? E ia se melhorando o alemão ali. Quantas vezes eu não entendia nada que minha chefe estava falando. E aí eu tinha que perguntar para o meu colega o que a chefe estava falando, sabe? Mas existe sim uma perspectiva, a gente precisa só um pouco acreditar que existe. Talvez você vai ter que mudar a sua área, ou talvez você vai ter que se reinventar e fazer alguma coisa, mas existe muita oportunidade, sim. Existe sim. Muito bom. E qual foi a sua maior dificuldade, você diria, quando você saiu do Brasil e chegou na Alemanha, um país estrangeiro? Teve alguma coisa assim que para você foi muito pontualmente difícil, assim, que você lembra? Fora os enterros da família? Teve alguma outra coisa que você pontuaria assim, nossa, daqui foi um Cara, desafio? como eu disse, meu primeiro ano foi o melhor ano da minha vida. Então assim, logo de cara, não foi nada, foi tudo bom, era tudo maravilhoso. Um ano incrível. Depois, no segundo ano, a ficha começou a cair. Eu não estou aqui de férias, eu moro aqui, né? Então, se eu lembrar lá atrás, mas para mim, acho que a língua é o mais difícil, foi o mais difícil. E você já tinha começado a estudar no Brasil ou chegou cruazinha para aprender tudo na Alemanha? Eu tinha o A1, porque para casar você precisava de ter o A1, o Naquela época, teste. né, você precisava já disso antes. É, Hoje em dia não é mais assim. não, naquela época eu precisava ter o A1. Então eu tinha um A1. Mas aí fui fazendo o curso aqui, mas é que chega numa hora que você aprende, aí você vê seu aprendizado. Você vai aprendendo, né? Aí parece que tu empaca. Aí não, parece, sabe, que não vai pra frente. Você tá no curso de alemão. Eu fiz 2 anos de curso intensivo de alemão, tinha aula todo dia. E aí chega num momento que parece que o cérebro buga, não vê avanço. Acho que para mim o mais difícil foi esse momento, assim. Tem um avanço, você está sempre aprendendo, você está aprendendo todos os dias você sai na rua, fala alemão com alguém, vê uma placa, lê um negócio, você está aprendendo todos os dias, está ouvindo rádio, mas a sensação de que estou empacada e daqui não saio, acho que foi o primeiro grande baque, assim.
E Uhum. eu queria dizer para vocês que façam. É só uma sensação, porque a gente está aprendendo todo dia, né? É, uma Então, das dicas que eu dou sempre para quando você está com a sensação de que você não está melhorando é você ter um material para você poder consultar. Então, por exemplo, vamos dizer que você está fazendo um curso, né? Você está fazendo um curso de B2. Geralmente essa sensação dá no B2. B2, Eu não sei B2 porque. para B1. Exato. Eu sei porque é isso que eu faço da vida, né? Então, aí, uma dica que eu te dou se você tá com essa sensação aí, gente, é fazer o curso. Aí você tá fazendo o curso e tal. Aí você estudou 30 páginas. Aí depois você volta lá na primeira página daquelas 30 e você vai olhar ali. Se você estiver sabendo aquela página, se você estiver sabendo ali o que você estudou, tem uma noção do que estudou, tá sabendo a questão gramatical ou se for vocabulário, você melhora a sensação, que você percebe, ó, evolui sim. Né? Há uma semana atrás eu não sabia essa página, agora eu sei. Porque como o B2 ele é muito extenso em relação ao vocabulário, você sempre está com a sensação de que você está catando cavaco. Mas se você olha para alguma coisa que você fez anterior e percebe que você sabe, dá uma relaxada, fala, ah, não, tô evoluindo sim, é porque realmente é difícil, né? É complicado. Se Gostei você dessa olhar, dica. se você olhar para essa página e ver que você não sabe, aí com certeza tem um problema no seu desenvolvimento mesmo. Aí sim existe um problema. Aí a gente vai, né, pode conversar comigo, que eu ajudo, né? Geralmente você precisa fazer uma prova de nivelamento, geralmente tem algum buraco ali no B2, no A2, que está te impedindo de dar esse pulo no B2. Então, no B2 você tem que, não só no B2, em qualquer lugar, quando você está com a sensação de que não está se desenvolvendo, tente fazer esse teste, porque geralmente a nossa sensação não corresponde com a realidade. É muito comum gente que acha que tá bom, tá ruim, e gente que acha que tá ruim, tá bom. Então faça esse teste que ele vai resolver aí a sua dificuldade. Eu não passei muita dificuldade com o alemão, mas por quê? Eu fui para a Alemanha, eu já tinha B1. Então isso também é uma outra dica que eu dou para vocês que ajudou muito, assim, que eu não tive. O pessoal fala que você ama a Alemanha, porque eu tive a sorte, talvez, de fazer muitas coisas certas durante o meu caminho, e isso me ajudou muito a não passar por certos traumas. Então, eu estudei até o B1 antes de ir para a Alemanha. Então, quando eu cheguei na Alemanha, eu já tinha B1. Quando foi meu primeiro baque, eu não entendi nada que a menina me falou, eu chorei a noite inteira. Mas com o B1, rapidinho você já pega ali e o desenvolvimento é muito mais rápido, porque você já entende a grande maioria das coisas. Então, você já consegue fazer os cliques para você se desenvolver de forma natural. Então, eu também tive essa experiência diferente da grande maioria, e já fica a dica, eu falo sempre para os meus alunos, estude antes de ir para a Alemanha, de preferência até o B1, pelo menos, que você vai ver uma grande diferença na sua relação, no seu relacionamento com a Alemanha, porque você vai ver que você vai entender mais coisas, vai se sentir mais em casa, vai ter menos choque cultural. É isso aí. Cris, e Perfeito. amigo? Qual é a diferença de fazer amigo na Alemanha e no Brasil? Isso é uma coisa que o pessoal me pergunta demais. É, a Alemanha é um pouco mais complicado, assim, demorado fazer amigo. A sensação que eu tenho, gente, não me levem a mal, é assim, no Brasil é todo mundo muito amigável, todo mundo muito legal. Aí você tem uma sensação que você está fazendo vários amigos, mas é bem superficial, assim, né? Pelo menos era a minha vida, assim, tipo, um monte de amigos e um monte de lugares diferentes, mas assim, quem que vai vir almoçar na minha casa num domingo? Não é todo mundo que vem, né? Então, aí você tem a sensação de que, tá, tipo, tem várias pessoas na minha vida, assim, mas é bem Uhum. superficial. E aqui na Alemanha é mais difícil. Você não tem essa sensação de que, estou. É bem complicado mesmo. A hora que você é convidado para ir tomar um café com alguém, aí você sabe. Você fez Fiz um um amigo. amigo! E normalmente é para a vida toda, assim, porque eu acho que os alemães são muito leais, eles são pau para toda obra, digamos assim, né? Eu acho que você realmente consegue. Eu acho que a forma mais fácil de você fazer alemão, amigos na Alemanha, é você se envolver em algum projeto, vai fazer um curso de, sei lá, fotografia, uma aula de dança, e repetidas vezes. É igual uma plantinha que você planta ali, precisa molhar, 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 e aí vai florescer. É repetição. Fazer amizade aqui na Alemanha é repetição. Você precisa encontrar. Então, o jeito mais fácil realmente é você, sei lá, se envolver em algum projeto de, sei lá, algum curso, alguma aula, não sei.
para mim foi o que me ajudou mais. Eu fiz teatro, né? E foi nessa, mesmo ali no teatro, né? No começo, foi assim, tá, eu tô aqui no grupo, mas quem é realmente meu amigo? Demorou, assim, pra fazer amizade mesmo. Mas é a repetição que vai te levar às amizades. Pra mim foi jogando handball. Foi jogando handball, fiz muitas amigas. E realmente é isso. Você vai uma semana, aí você joga. Aí você vai outra semana, você joga. Você vai outra semana, aí a pessoa começa a te ver. Aí de vez em quando É, você troca umas palavrinhas. Mas demora, é, né, gente? Então o brasileiro fica meio demora. frustrado. Fica meio frustrado porque demora. O brasileiro, no primeiro dia que tá jogando handball, já quer sair com as meninas pra tomar uma, já quer sair, não vai dar certo. É realmente um trabalho de repetição. E é Uma isso aí que é a pergunta se questão. essas que estão indo com você tomar cerveja vão vir carregar teus móveis quando você se mudar. Essa é a diferença, porque o alemão é pau pra toda obra, mano. Ele vai vir aqui carregar teu móvel, De entendeu? boa, né? Sem pensar duas vezes. Exatamente. Exatamente. É realmente isso. Você vai ter que investir mais para fazer essa amizade, mas depois você vai E ter essa não é amizade só para para sempre. brasileiro, não, tá, gente? Isso também é um problema dos alemães com eles mesmo, porque É. a minha namorada, ela morou, antes de morar aqui, a gente mora em Düsseldorf hoje, né? Mas antes ela morava em Frankfurt, e aí ela já mudou para Düsseldorf já tem pouco tempo, né? Quando a gente começou a namorar, e ela não consegue fazer amigos aqui em Düsseldorf, é muito difícil, porque ela é uma pessoa adulta que trabalha, não tem tanto tempo assim, né? Então, assim, o pouco que ela tem, existe um aplicativo, acho que é Spontex o nome. Não sei se, acho que mudou o nome, era Spontex. Era um app tipo Meetup, não sei se você já ouviu falar. No Meetup, sim, Spontex, não. É tipo um Meetup e os Spontex são apps que de eventos, assim, que você marca e vai, né? Então, o jeito dela que encontrou de fazer amizades aqui foi participando desses eventos. E mesmo assim é muito difícil, porque depois da pandemia, e a gente ficou em casa, né? 2 anos em casa. Então, assim, adulto, mais de 30 trabalhando, como é que vai fazer amizade? Precisa resistir e ir de novo no evento, e ir de novo no evento. Aí muda as pessoas do evento. E tem que ir, tem que ir, tem que ir, tem que ir até, entendeu? Não é fácil só para estrangeiro, não, gente. Para os alemães que mudam de cidade e precisam também recomeçar a vida, também é difícil. Isso eu acho que no geral, depois que a gente chega nos trintão, né, gente? Mesmo no Brasil, eu fico imaginando, se eu voltar pro Brasil, não penso em voltar, mas se eu voltar em BH, beleza, tenho todos os meus amigos lá, que são amigos desde sempre. Toda vez que eu vou, fico até doente, como tô doente agora, vocês tá dando pra ouvir, porque tanto que eu tenho que sair, que é amigo pra caramba e tal. Mas qualquer outra cidade, por exemplo, passei uma temporada em Poços de Caldas, não fiz amigo lá, entendeu? Por quê? Eu não tinha uma atividade, não saía, não sei o quê, trabalho em casa. Tipo, tem meus trintão lá, minha vida é diferente, trabalho o dia inteiro e tal. Até no Brasil é mais complicado de achar. Então, realmente, tem que ter boa vontade, perseverança, mas acho. Eu digo que acho porque eu achei, a Cris achou. A questão realmente é a perseverança e a paciência e aprender a estar um pouco só ou ter menos amigos por um determinado tempo. Porque se você fica meio desesperado, isso dificulta também. Então, relaxa. Amigo vai ser uma coisa que vai vir para agregar na sua vida, mas você tem que estar feliz independente disso, né? Então, tem que fazer aquela atividade. Você não tá indo na atividade só para fazer amigos, tá indo na atividade que você gosta. Tipo assim, eu fui jogar handball porque eu gosto de jogar handball, não para fazer amigo. Amigo vai ser consequência, né? Então, não adianta também você se inscrever em 10 atividades que você odeia só para encontrar uns amigos. Não, não vai Você não vai funcionar, estar, não. porque você não vai estar muito feliz fazendo aquela atividade, né? E provavelmente você não vai estar muito simpático também. As pessoas vão Exatamente. reconhecer. Exatamente. A E você já Margarida teve visita? perguntou aqui onde você está morando atualmente. Ô, gente, Margarida Maciel. assim que eu descobri, eu aviso vocês. Eu tô meio sem rumo. Eu sou meio nômade, né? Assim, nos últimos anos todos, eu morei em diversos países diferentes. Morei na Alemanha várias vezes, Portugal, Itália. Aí agora saí da Itália tem um ano, tô passando um ano aqui no Brasil, por questões familiares e tal. Mas logo já vou para outras aventuras. Em novembro aí, daqui menos de 15 dias, já estou indo para outras aventuras, outros países inclusive em que eu ainda não tinha realmente morado,
mas tudo são cenas do próximo capítulo, porque eu vou contar só quando der tudo certo. Então, tô Beleza. aí, gente, não tenho caso. Hoje estou em Aguardamos, São... aguardamos. Exatamente, hoje estou em São João del Rei, essa linda árvore que foi minha mãe que pintou na parede. Tô na Olha, casa da mãe, tô na casa de mãe hoje, uma comendo delícia. bastante. Mas logo, logo vocês saberão onde estarei. Não sei ainda. Porque eu ainda não sei muito bem, então eu não gosto muito de divulgar enquanto eu ainda não sei muito bem. Mas logo, logo vou saber. Beleza. Conta depois, quando der tudo certo, a gente vai ficar feliz em saber. Exato. Ô, Cris, e vizinho chato, teve? Ah, eita, muitos. Porque Nossa, esse é polêmico. A questão dos vizinhos da Alemanha é polêmica. meu Deus, mas só agora no último ano, você acredita? Que foi quando eu Sério? me mudei. Nossa, 13, Passei 12 11 anos sem anos vizinhos chatos. Pô. E aí, em conta. Colônia, viva Colônia, viva Colônia. Agora eu tô em Düsseldorf, mudei para Düsseldorf e puta que pariu. Ai, gente, desculpa falar palavrão, adoro. É, mu- muito, muito, eu não sei nem por. Você tá vendo aqui, eu não sei nem por onde começar a É falar de muito mim. recente essa história, gente. Então a Cris tá criando emoções aí, estão saindo Mas sabe emoções. que eu falei que meu canal tá paradinho, né? Mas tem acho que tem uns 2 meses aí que eu resolvi gravar um vlog. Gravei um vlog, né? E aí eu falei, eu vivia chata, que a gente recebeu uma carta anônima, que alemão adora mandar carta anônima, né? Eles não batem na sua porta para reclamar, assim, do que você faz. Para conversar, para resolver. Não, eles não fazem isso, eles mandam carta anônima, né? E aí até comentei, falei pro pessoal da carta anônima, e que eu achava que vinha de uma certa pessoa. E eu falei que eu comecei a rezar muito para essa pessoa mandar energias positivas e tal, não sei o que. Essa menina se mudou, você acredita? Se mudou. Falei, gente, está valendo a pena você desejar o bom para os, sabe? Deseja o bem e o melhor, sabe? Que a pessoa, se for, né, você vai se livrar dela de alguma forma. Mas tem muita gente chata aqui no meu prédio, muita. E qual Essa que. é a Nath. O ruim da carta anônima é que você não pode nem responder, né? Não, você não pode responder e você não pode resolver o problema. A última carta anônima que a gente recebeu Foram foi. várias, senhor. Tipo, eu recebi várias. É... Sim, é porque, na verdade, a gente recebeu uma, mas os outros tiveram outras duas, que foi uma carta colada na parede no corredor. E estava Hum, reclamando de barulho, sei que lá. Eu nem sei quem foi muito, muito. Tipo, algum vizinho resolveu fazer um furo na parede no domingo. Mas assim, mano, foi 2 minutos de. Cara, 2 minutos um dia inteiro, assim, não foi 2 minutos de barulho, sabe? E aí tinha uma reclamação ali. Só você recebeu carta, outros vizinhos recebem? Eu não sei se outros vizinhos recebem, porque eu não tenho amizade com os vizinhos aqui, mas outras brasileiras com já certeza. Por isso que eu receberam, fiz essa pergunta, receberam gente, muitas porque é histórias muito aqui. comum. É muito Não, comum. e aí não era nem uma carta, era sei lá, parecia para mim uma cópia do livro de direito, para mim, né? Tipo, uma lei ali dizendo que é proibido criar cachorro na varanda. Assim, o cachorro ele pode estar na varanda, mas a varanda não pode ser a casa dele, tipo assim, né? Tipo, porque e eu acho que eu sei quem foi essa reclamação, porque uma vizinha minha já perguntou: "Teu cachorro dorme na varanda?" À noite eu falei: "Não, ele não dorme na varanda." Primeiro que eu amo meu cachorro, entendeu? Eu moro no primeiro andar aqui do prédio. Tudo pode acontecer de madrugada. Podem roubar ele, ele pode querer pular dali, sei lá, passar mal e eu não ouvi ele lá fora. Enfim, N coisas podem acontecer. Obviamente que meu cachorro não dorme na varanda. E ele não fica na varanda, assim, mas aí a carta anônima era uma carta dizendo isso, que é proibido criar cachorro na varanda. E aí, tipo, você não sabe quem mandou a carta, você não sabe o que a pessoa quer dizer exatamente, assim, porque o cachorro ele não é criado na varanda, ele passa um tempo na varanda durante o dia, Que tá tudo principalmente ok, né? quando é, principalmente quando a gente está em casa, e ele gosta, ele é um cachorro que se falasse ia ser o fofoqueiro do bairro, porque ele fica
realmente ali ele gosta de ficar olhando quem tá passando. Ele gosta dessa movimentação, ele fica deitado ali olhando. E, gente, incomoda o quê? O cachorro deitado ali na varanda, olhando quem passa, sabe? Se ele latisse o dia inteiro, entendeu? E aí, quando você não sabe quem que mandou, você não tem como conversar com a pessoa, você não tem como entender o que que realmente está incomodando a pessoa. Você não tem como resolver o problema, sabe? Porque você não sabe quem que mandou, entendeu? Então, eu acho bem ruim esse negócio de carta anônima. E é uma coisa muito comum mesmo. A dona da melhor, a cachorrinha, a cadelinha, a melhor amiga do meu cachorro, a dona dela. Quando vira mãe de cachorro é assim, né? Aí tem até a melhor amiga do cachorro. Não, mas ele tem, né? Cachorro aqui na Alemanha tem vida social e sai e marca playdate e faz Ah, toda uma marca coisa. Marca Playdate. playdate pro cachorro. E ele tem realmente uma melhor amiga, que é um pastor Oh. alemão fêmea, que tem a idade dele, chama Akira. E aí a gente estava num playdate e ela falou, recebi uma carta anônima de alguém reclamando dela latindo. Mas aí fica mesmo, aí a gente conversou sobre isso. Ela falou, é ruim porque tá latindo que horas, tá latindo quando, como é que eu resolvo? É o vizinho da esquerda, é o vizinho da direita, é o vizinho de cima, é o de baixo? Se é o vizinho da direita que tá reclamando que ela tá latindo muito aqui, eu vou deixar o cachorro mais do outro lado do apartamento. Se, não tem como você Aham. resolver um negócio anônimo, entendeu? Ou às vezes o vizinho tem um bebê, aí é por isso que ele tá incomodado, que acorda o bebê, então vamos dar um jeito, no horário tal que o bebê dorme, o cachorro fica do outro lado, assim, não acorda seu bebê. Tipo, tudo daria pra resolver como pessoas civilizadas que somos, né? Mas. É. Não, esse negócio Porque domingo, gente, né? O que eles chamam de dia do descanso, dia da calma. Então não pode fazer barulho nenhum, mas não pode fazer barulho mesmo. Não pode nem limpar com aspirador de pó, que alguém pode vir te reclamar, né? Imagina fazer um furo na parede, gente. E é o tipo da coisa que brasileiro, né? A gente pensa assim: ah, vou fazer um furo aqui de 1 minuto, ninguém vai. Não, quando o pessoal pensar em reclamar, já terminei, né? Mas não. Vai receber uma cartinha anônima? Sim, né? O Mike está falando, a pergunta é quem fica mais na varanda, o cachorro ou a vizinha fofoqueira? Pode criar pessoas na varanda? É a Cara, eu pergunta. amo a varanda. Eu amo a varanda, tô eu e ele lá, tá fazendo. Quando tá frio também, eu gosto de trabalhar na varanda de manhã. Então, assim, eu fico na varanda tanto quanto o meu cachorro. Eu só não fico mais na varanda porque ele tem reunião, eu trabalho de home office. E tem que ficar dentro, ou quando realmente está muito frio, e meu cachorro é um samoyeda muito peludo e não conhece a Ele é palavra lindo frio. demais. Ele é lindo demais. Como é que ele chama? Boomer. Boomer, né? É, Acompanhei ele Boomer. pequenininho, tal. Oh, meu Eu querido. acompanhei tudo, né? Muito Peraí, gracinha o Boomer. a Kelly tá falando alguma coisa aí. Eu já tomei xepa por estar descartando vidro no domingo. Tá vendo? Ah, E é isso porque nem você vai é descartar o barulho, vidro, aí gente. faz porque as garrafas vão caindo. É porque é um container grandão, né? A garrafa vai caindo e faz barulho mesmo, que é. Tava errada. Tava errada. Tava errado, aquele negócio faz um Mas, cara, barulhão. o vizinho, quem reclamou, eu não sei nem quem foi o vizinho, que não fui eu, porque eu tenho essa necessidade de agradar as pessoas, que em certos momentos é bom, em certos momentos não é tão bom da vida, né? Mas eu não faço barulho no domingo. Meu cachorro fica na varanda, mas ele fica quietinho. Quando ele começa a fazer algum barulho na varanda, eu já trago ele pra dentro. Eu não gosto de incomodar os outros, entendeu? Então, assim, se eu soubesse quem é que está incomodado, beleza. Agora que eu não sei, aí bate uma raiva, é igual aquele negócio lá do trabalho. Bateu uma raiva, agora eu vou ganhar essa ela. Agora eu vou deixar o cachorro Na na varanda o tanto que varanda. ele quiser. Ai, ai. Ô, gente, se vocês tiverem perguntas, coloquem aí, porque já temos 1h10, a gente está indo devagar para o final do nosso delicioso encontro. Gente, o tanto de perguntas que eu escrevi aqui para fazer para vocês não acreditam, mas não cheguei nem na metade da lista, mas é assim mesmo. Então, acho que a gente vai conversando de outras coisas. Então, mas vou responder algumas perguntas aqui, que está muito gostoso, se a Cris puder, que eu não estou querendo terminar muito rápido, mas daqui a pouco nós estamos terminando. Então, põe as perguntas. Tranquilo, Gente, todas as vezes que sem fui para problema. Hamburgo, os alemães sempre foram muito simpáticos. Há regiões que os alemães, no geral, são mais chatos. A minha experiência é que os alemães sempre foram muito simpáticos comigo, no geral. Entretanto, tem gente chata para todo lado. E então, tipo, vai depender muito da sua relação
de qualquer questão, mas todas as vezes que eu pedi ajuda na rua, foram simpáticos, todas as vezes que eu precisei de alguma coisa foram simpáticos. Geralmente eu não tive problemas, mas são mais frios, sabe? Foi a minha experiência. Não sei a Cris, o que que você diz aí, Cris? Ah, eu acho que tem muito alemão chato. Mas normalmente são pessoas estranhas na rua, não são pessoas que você convive, assim, porque eles também são muito educados, né? Uhum, Mas de você. E alemão não fala com você diretamente, é tudo aham. indiretamente, né? Então, uma vez Tudo eu meio estava numa. passivo-agressivo. Passivo-agressivo total, assim. Então, entre Colônia e Düsseldorf, por exemplo, que são os lugares que eu mais frequento, assim, eu achei que em Düsseldorf as pessoas são muito mais cri-cris. É, Eu acho que quanto menor a cidade, mais cri-cri as pessoas são. Eu tenho um pouco essa impressão. As cidades maiores em que eu vivi, as pessoas são mais abertas, assim, Berlim tem uma abertura. Não é que não tem gente chata, tá, gente? Mas tem uma abertura maior, uma tranquilidade Não, maior. outro dia eu Berlim, estava andando na Colônia, rua. Stuttgart, München são cidades maiores. Ó, o tipo de quê? Eu tava andando na rua com meu cachorro, não tinha ninguém. Eu tava na calçada e tinha a parte da bicicleta e a parte do pedestre, que é uma calçada só, né? E aí eu nem sei qual era do pedestre e da bicicleta, porque não tinha cor. Normalmente a da bicicleta é Aham, meio avermelhada, assim, né? E era uma parte meio isolada, assim. Não tinha ninguém, 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 ninguém. Tinha eu e meu cachorro. Aí veio um senhor de bicicleta. E aí eu segurei o cachorro na beira para ele poder passar, porque tinha um espaço enorme para ele poder passar, aham, né? E ele parou a bicicleta na minha frente, desceu da bicicleta e veio reclamar comigo que eu tava na frente dele. Então é esse tipo de chatice, entendeu? Mano, olha para esse lugar, olha o espaço que eu tô segurando meu cachorro na beiradinha, eu tô te dando ainda maior expressão. Tudo bem, podia até ser que eu tivesse na ciclovia, eu não sei realmente se era ou não. Mas, aham. cara, ele não tinha nada que, tipo, ele desceu da bicicleta para reclamar comigo. Então, é esse tipo de chatice, É, assim. eu acho que esse exemplo que você deu, eu acho que exemplifica muito bem a chatice dos alemães, que é o seguinte, eu acho que todo alemão se sente meio policial da ordem, que é uma coisa que no Brasil não tem. É uma coisa boa. Em certa medida, eu acho que é. Estranhamente, eu acho que é. Por quê? Porque a gente ama a Alemanha, a gente ama a ordem da Alemanha, a limpeza da Alemanha, exatamente porque todo mundo segue as regras. Então, assim, pra gente às vezes é um pouco chato alguém chamando a nossa atenção e tal, mas tem esse lado positivo de ser uma coisa que o país é desse jeito, porque as pessoas são assim. Mas todo mundo lá é meio policial, fiscal de regra, então fiscal do outro. Então, por que, que os vizinhos são tão invasivos? Porque tá todo mundo te fiscalizando o tempo inteiro. É uma coisa meio estranha pro Brasil, porque no Brasil, e na Itália também assim, eu percebi, você tem alguém fazendo uma coisa errada, você nem sabe que é aquela pessoa, eu vou lá encher o saco dela. Não sei quem ela é, o que está acontecendo. Para você ir lá realmente reclamar com alguém e tal, você tem que ter passado de um limite assim grande seu, entendeu? Não é uma coisa que você vai lá reclamar com todo mundo. Na Alemanha, não. A regra é X. Fulano fez Y, eu vou lá avisar pro fulano que a regra, que ele tá errado. E não vou avisar gentilmente, não. Vou falar na tora o que ele tá fazendo de errado. Então tem essa chatice real, oficial mesmo, que todo alemão é meio fiscal do outro, assim. E isso é bem, bem. Então, se você não conhece a regra, quando você está começando a morar na Alemanha, que você erra várias regras, porque tem regra para tudo, tem regra para jogar o lixo, tem regra para isso, tem regra para isso. Tem dia que você não pode furar a parede, tem dia que você não pode usar o aspirador de pó. Seu cachorro não pode ficar X minutos na varanda durante o sol se pôr. Então tem muita regra. Aí você erra as regras, vai ter sempre um chato para te falar que você tá errando a regra, e aí vira aquela bola de neve, você fica achando que todo alemão é chato, entendeu? Então tem Posso um contar só pouco mais uma isso. historinha que eu lembrei aqui agora? Já vamos encerrar. Pode. Não, Uma lógico, vez não sou com a pressa, não. eu tava na rua com meu. Tava eu, minha namorada e o cachorro, né? Aí minha namorada falou: vou entrar ali na loja rapidinho, não sei o quê. A gente ficou do lado de fora. Nessa hora, meu cachorro decidiu cagar. E aí cagou. E ela tava lá dentro. E eu tava sem a sacolinha para Uhum. tirar o cocô. Depois não parou uma mulher e falou: você não vai tirar esse cocô? Ela ficou parada ali até eu tirar o cocô. Esperando. A polícia do cocô. E eu mandando mensagem pra namorada, falou, amor de Deus, vem logo, porque tem uma pessoa chata aqui, parada, Do esperando lado da eu tirar bosta. o cocô. Gente, é isso aí, gente. Essa história, a fiscal da bosta, resume os alemães, a chatice alemã. Resume. Resume. Deixa eu ver, eu falei que vocês podiam fazer perguntas, vocês fizeram mesmo, né? Deixa eu ver essa pergunta aqui. Lud, prefere Itália ou Alemanha para viver? Alemanha, com certeza. Por Prefiro quê? Itália para passear e Alemanha para viver. Não.
A Itália é muito bagunçada. A burocracia da Itália é uma coisa horrível. Uma coisa horrível. Burocracia na Alemanha é horrível também, só que no final vai dar certo. Tipo assim, tem 10 mil documentos que você tem que entregar? Tem. Você entregou os 10 mil documentos, você não precisa se preocupar. Vai dar tudo Vai dar certo. certo. Ah, que Lá bom. na Itália, é 10 mil documentos, você entrega 10 mil documentos. Se você não preocupa mais, não vai ser feito. Aí você preocupa, você coloca lá que você tem que voltar lá naquele escritório. Aí você volta, o cara fala, ih, não era aqui não, você entregou, ninguém te falou nada, mas era lá do outro lado da cidade. Aí você vai lá no outro lado da cidade. Aí você entrega o documento, ele fala, ah, mas... Ih, não sei não, na verdade você tem que mandar um e-mail para esse número aqui. E você fica tipo assim, eu fui na Itália pra resolver minhas burocracias finais lá, nem sei se resolveu até hoje. Tipo, eu fui lá pra isso, passei 3 semanas lá, tentei de tudo, não consegui em 3 semanas, talvez vou ter que voltar. Tipo assim, é num nível absurdo. Isso no sul da Itália, mas no norte da Itália é um pouquinho melhorado, mas também é ruim. E em relação a segurança social, a segurança mesmo, tudo, tipo, a Alemanha é muito melhor. A Itália é melhor para viajar, é melhor de férias, as pessoas são mais abertas, são mais abrasileiradas, mais assim, eu nunca escolheria, falar assim, você tem um país que você vai escolher viver para sempre agora. Eu escolheria a Alemanha, tá ali no meio da Europa, dá para viajar bastante, iria para Itália sempre e pronto, assim. Para mim isso é muito, muito claro, morando nos dois países. Vocês conhecem Leipzig? Você conhece Leipzig, Cris? Não. Eu conheço, morei lá, gente, é ótimo. Mas eles são mais tradicionaizinhos, os alemães. Só que agora eles ficam. A Leipzig está perto de Berlim. Berlim não tem mais lugar para morar, tá todo mundo indo para Leipzig. Então Leipzig virou super hype, tá super caro os aluguéis. Quando eu morei lá, era legal, tipo, eu aluguei um apartamento mobiliado, quarto-sala, lindo, por 350 euros. Hoje em dia, tipo, são sonhos. Você vai Olha, alugar o mesmo por 800. E não foi há muito tempo atrás, foi 2016, eu acho. Então, assim, não foi tanto tempo atrás. Mas isso também faz com que a cidade esteja mais aberta, o pessoal mais jovem, tem uma universidade maravilhosa lá. Eu amo, moraria em Leipzig todo dia. Amo aquela cidade. Vamos ver mais. Se tem mais alguma pergunta interessante. Não, só comentários engraçados. Kelly, é só não levar pro lado pessoal. Verdade, mas às vezes é difícil não levar pro lado pessoal. Quando você tá mais virado, você fala, brasileiro leva pro lado pessoal, gente. Gente, brasileiro leva essa pessoa. É um negócio que eu trabalho até hoje, porque eu levo tudo pro pessoal. é foda. Você fala assim, ele não tá querendo me ofender, ele é só o jeitinho dele. Porque alemão tem uma cultura, brasileiro tem essa cultura da pessoalidade, alemão não, né? Tem, tipo assim, tá no trabalho, ele tá criticando o seu trabalho, ele não tá te criticando, ele tá criticando o trabalho, né? Só que a gente Quantas vezes não. eu voltei chorando do trabalho por causa disso? Até eu entender que minha chefe não estava de mal comigo. Era o jeito dela, né? Chorei já, chorei muitas É. lágrimas. Derramei muitas lágrimas por E causa disso. porque também a gente acha assim, poxa, eu sou amigo daquela pessoa do trabalho e ela me criticou, isso é uma punhalada pelas costas, né? Porque no Brasil, se você é amigo daquela pessoa, você não gostou do que ela fez, você nunca vai criticar. No máximo, É, escondido ali, só você e ela, você fala, olha, isso aqui eu acho. Mas assim, no máximo. Na Alemanha não, tá no meio da reunião lá, todos os chefes, não sei o que, o seu melhor amigo fala, e, não, isso que a cara, Cris fez, não até gostei, não. dentro do relacionamento eu tô vivendo isso. Porque, assim, tem coisa que eu não falo pra ela, tipo, ai, não gostei disso, aqui não sei o quê. Porque eu quero preservar os sentimentos dela, né? Mas eu tenho zero preocupação em preservar os meus. Até, até tem umas 2 semanas eu falei pra ela, eu falei, às vezes eu quero que você minta pra mim, tá? Quero que você diga que vai ficar tudo bem, mesmo quando a gente não sabe se vai ficar tudo bem. Porque é umas verdades muito brutais, assim, que ela vem, sabe? E não é por mal, ela fala, mas como assim? Eu não posso ser verdadeira com você? Eu falei, cara, em certos momentos não. Eu prefiro que Prefiro você não não. seja verdadeira. Eu prefiro que você minta pra mim e fala que, sei lá, vai cair um dinheiro do céu, que vai dar tudo certo, que eu vou figure it out, que alguma coisa vai acontecer, do que eu ouvir a verdade brutal que não, não, eu não tenho mentalidade para ouvir essas verdades brutais. Diga para mim que vai ficar tudo bem, mesmo que você não acredite. Ou se não, você fala a verdade, depois fala, não, mas vai ficar tudo bem. Entendeu? Você tem que ter essa É, parte do. Exatamente, o brasileiro é muito mais conciliador nesse sentido. E a gente, Cris, foi bom demais. Eu foi tava bom. esperando esse encontro e foi muito bom. Obrigado. Muito obrigada. Muito obrigada pelo convite. Ó, tô muito feliz de ter tido você com a gente aqui. Foi bom demais. Eu
sempre quis aí ter um bate-papo com você. Foi ótimo que deu certo agora. Queria te agradecer e te parabenizar por essas portas que você abriu aí em relação à Alemanha, o seu trabalho, mesmo que hoje esteja mais paradinho ali, né? Apesar de no Instagram você postar, mas assim, no YouTube, que foi ali o primeiro lugar, tá mais paradinho. Mas todo mundo que tem alguma coisa a ver com a Alemanha deve ir ao seu trabalho inicial. Eu aprendi muita coisa sobre a Alemanha em um momento em que as informações não estavam pipocando na internet como hoje a gente tem. Não tinha Então, nada quando eu comecei. Quando eu vim para a Alemanha, não tinha nada. E hoje tem é, muita informação e tem a Lud aí para te ensinar alemão, gente. isso aí, Queria eu que tivesse isso na minha época. exatamente, gente. Eu também. Na verdade, é engraçado que eu criei o clube de alemão pensando assim, o que que eu queria ter tido e não tive. Isso é uma coisa que para mim foi muito clara. Todos os alunos, eu já vi que tem vários alunos aí sempre falam, nossa, o clube de alemão é bom demais, tem tudo e tal. Mas é porque realmente eu criei o clube pensando isso. O que eu queria ter tido, né? Qual tipo de material que eu queria ter tido. E tem tudo lá, gente. Tem curso do zero ao avançado, né? Do A0 mesmo, do alfabeto até o avançado. Tem as preparações para certificações, tem alemão com música, tem alemão com história, tem aula ao vivo todo final de semana, tem o suporte, tem tira dúvida, que era uma coisa que eu sempre quis, assim, não tinha onde, e eu amo ter isso para os meus alunos, que é tipo, deu uma dúvida aleatória, deu uma dúvida na aula, você poder mandar um negócio, gente, como é que funciona isso aqui? Qual que é a pergunta? Tem o fórum de dúvidas lá para isso, então ninguém fica com dúvida. Eu amo o clube de alemão, sou suspeita para falar, porque é um grande orgulho, assim, e eu sei que os alunos que estão aí sabem disso também, sempre comentam. Não tem nada mais legal do que esse boca a boca, assim, que rola para todo lado, porque realmente foi. O negócio é bom mesmo, gente. Quem quiser conhecer o Clube de Alemão, é só clicar aqui e nos links, e na minha bio, e no link você conhece o Clube de Alemão. É só entrar, ver como é que é o site. Você consegue conversar com nossos consultores, inclusive, para fazer um tour lá dentro. Então, você não precisa comprar às cegas, né? No sentido de o que será que eu estou comprando. Tem 7 dias de garantia, então você pode entrar, ver tudo. Não é aqueles 7 dias de garantia que só tem 2 aulas liberadas e o resto só vai liberar depois de 7 dias. Não, tá tudo liberado. Então, quando você entra, você consegue fuçar em tudo em 7 dias. Se alguma coisa ali não for interessante para você, falar, ah, não, não quero isso, só mandar um e-mail dentro desses 7 dias que, sem burocracia, sem perguntas, o seu dinheiro é estornado. Mas eu já adianto, não entre se você tiver com essa intenção, porque você vai apaixonar e não vai querer seu dinheiro de volta, porque realmente é, o negócio é muito bacana. E é isso aí, gente. Então, fiz aí já minha propagandinha aí do clube, mas mais importante isso é vocês entrarem e verem, porque realmente eu criei nesse sentido mesmo, de ajudar todo mundo a não passar por coisas que a gente passou, né, ao aprender alemão. Alemão explicado para quem fala português, então tem outra pegada e tal. E quando você for para a Alemanha, você já não vai aprender alemão em alemão sem saber nada. Você já vai aprender o resto do seu alemão já sabendo essa base, já entendendo o alemão. E como eu falei, o mundo ideal é você ir para a Alemanha pelo menos já tendo um B1, tá? Que é o primeiro nível intermediário, e a sua relação com o país vai ser totalmente diferente. Então eu falo isso de coração aberto aí para quem tá com essa intenção de mudança. Então é isso, Cris. Quero te agradecer por esse convite. Foi uma conversa muito fácil, né? Às vezes a gente encontra as pessoas e é fácil de conversar, e esse foi um dos encontros. Foi a primeira vez que a gente conversou realmente, né? Então, Foi. muito obrigada por isso. Parabéns pelo seu trabalho, por estar ajudando tanta gente aí num tópico que é importante. Então, muito sucesso para você. E obrigada, fiquei muito, muito, E muito até a feliz aí de próxima, participar. porque agora, de vez em quando aí, eu Até vou a te próxima, convidar agora é só e vou querer que você aceite. pode marcar, pode marcar. Vou Fechou, aceitar gente? sim. Beleza, gente. Sábado que vem temos o último evento dessa sessão. Sábado vamos falar com a deliciosa Rosa Filipovic, que é uma amiga já minha também. Com ela eu já falei mais vezes. E é sempre uma delícia o trabalho com ela. Então, sábado que vem, vocês amam a Rosa também. Então, estejam preparados. 10 horas horário de Brasília, 15 Inclusive, horas horário da ontem eu Alemanha. vi o seu Reels com ela e as crianças. Eu sonhei com isso, acredita? Ficou uma delícia, né, aquele Rio? Meu Deus do céu! Que as meninas são as fofuras. Eu sonhei com aquilo, sonhei com aquilo. Falei, gente do céu, ficou gravado mesmo. Que bom, tá Parabéns. vendo? Ó, muito bom.
Gente, beijo, Cris. Foi maravilhoso. Tchau, gente. Obrigada aí por terem estado conosco. Até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau.